Você já teve a sensação que as coisas não acontecem na tua vida? Já teve aquela impressão que parece que nunca sai do lugar? Caso sim, vem comigo! Aqui é Alexandra Trintim e eu estou aqui para mais um cafezinho com maná. Então pegue a sua Bíblia e vem comigo meditar na palavra do Senhor. Aquela sensação de parece que a gente nunca sai do lugar, ela é muito comum no ser humano. Às vezes nós temos a impressão de que o mundo está girando e a gente está parado. A gente olha para o lado e vê pessoas que as coisas estão acontecendo para elas. Elas estão recebendo oportunidades, elas têm histórias para contar, testemunhos para dar. E quando a gente olha para nós, muitas vezes a gente não vê nada de bonito para contar. É como se a gente estivesse numa longa espera, num longo período de espera, e como se nada acontecesse. Essa sensação ela é muito ruim, mas o nosso Cristo, ele nos deixou uma passagem que vem confortar o nosso coração e nos mostrar que mesmo que pareça que Deus esteja tardando, Ele não falha, como diria o ditado popular. Abra sua palavra em Mateus capítulo 20, versículo 6 e versículo 7, que nos diz assim: E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. O Senhor Jesus, quando ele trouxe a parábola dos trabalhadores na vinha, ele estava falando sobre pessoas que no decorrer do dia haviam esperado para ter uma oportunidade. Ele cita a ilustração de um dono de terra que sai em busca de trabalhadores. E nessa época de Jesus era muito comum as pessoas serem contratadas numa praça para trabalhar. O point de encontros desses trabalhadores, vamos dizer assim, dessas pessoas que trabalhavam por dia, que eram autônomos, era numa praça. Então eles se reuniam na praça e lá as pessoas queriam contratar, faziam então a seleção. E a história conta que um dono de terra, ele vai numa dessas praças para contratar pessoas para a sua vinha, para a obra na sua vinha. E de madrugada ainda, lá pela volta das 6 da manhã, ele contrata um grupo de pessoas para a vinha. E lá pelas 9 da manhã, esse dono da terra, ele vai e contrata mais um grupo. Ao meio-dia ele vai e contrata outro. Às 3 da tarde ele vai e contrata outro grupo. E lá pelas 17 horas, quase no fim do expediente, ele vai novamente na praça e encontra um grupo de pessoas lá. E aquilo chama a atenção desse proprietário. Por que era quase no final de expediente e aquele mesmo grupo que estava lá no início da madrugada ainda estava naquela praça esperando uma oportunidade de trabalho? Então a história diz que esse homem diz: O que vocês fazem aqui? E eles responderam: olha, a gente ficou aqui esperando, mas ninguém nos contratou. Então ele disse: vai para a vinha, vão para a vinha. Mas estava quase no final do expediente. Eu fico imaginando como seria a mente daqueles homens que estavam ali aguardando emprego. Eles chegaram cedinho naquele lugar. Eles foram cedinho para a fila desse emprego. E quando chegaram lá, eles viram o primeiro grupo indo. Depois eles viram o segundo, o terceiro, o quarto. E assim foi indo. E eles olhavam e nunca tinham oportunidade. Mas o que mais me chama a atenção, e é o que Jesus aponta aqui, que chamou a atenção do proprietário, é que um grupo ainda permanecia naquela praça. Você já sabe do que eu estou falando, né? A perseverança diante do silêncio de Deus, diante da falta de oportunidade, diante do vazio, da falta de alguma coisa. Esses homens, eles poderiam ter voltado para casa meio-dia,
Imagino eu que se fosse eu nessa ocasião, ia pensar, já passou um dia, a metade do dia. Se até 1h não aparecer ninguém aqui, eu retorno para casa. Só que aqueles homens, eles permaneceram ali. Possivelmente muitos pensando o que diriam em casa quando chegasse, porque não teria salário. Antigamente eles recebiam no final do dia trabalhado. Eles poderiam pensar, mas ninguém vai nos contratar essa hora. Eles sabiam que tinha talvez uma família para dar uma explicação. Eu vou voltar para casa, mas não consegui emprego, eu não tenho alimento para o dia seguinte. Veja a situação daqueles homens, eles não tinham a perspectiva de oferecer para suas famílias algo no outro dia. Mas eles permaneceram ali naquela praça, mesmo até o final do expediente. E você? Talvez você seja como esses trabalhadores que chegou de madrugada na praça e que já passou as 9h, o meio-dia, as 3h e parece que nada aconteceu na sua vida. Parece que outro grupo tem oportunidades e você não tem oportunidades. Parece que outras pessoas já têm histórias para contar, já podem fazer planos, porque aqueles homens que foram para a vinha no começo do dia já fizeram planos do que faria com aquele salário do dia. Mas aqueles homens que permaneceram na praça, eles não poderiam fazer planos. Nem planos eles podiam fazer. E talvez você já teve essa sensação de que parece que nada sai do lugar e você não tem condições nem de planejar nada. Não pode planejar uma viagem, não pode planejar ter filhos, não pode planejar que casa você vai fazer, como vai fazer, que carro vai comprar, não pode planejar como vai ser a sua vida, o seu ministério. Mas saiba que o dono da vinha, ele chegou na hora certa. E quando esse dono da vinha, ele vem e contrata esse último grupo de homens, ele manda para a vinha. E quando chega o final, ele dá um pagamento igual para aqueles que estavam até o final do expediente. Aqueles que começaram trabalhando no início do dia receberam a mesma coisa que aqueles que receberam no final do dia. Saiba que o nosso Deus, ele faz isso. Pode parecer que ele esteja demorando, pode parecer que ele não vai chegar, pode parecer que o dia já está acabando, que o expediente já está indo, mas saiba que ainda não é o fim, porque o nosso Deus, ele chega na hora certa. E quando ele chegar na sua vida, quando a oportunidade aparecer, quando as coisas começarem a acontecer para você, quando você passar a ter história para contar, a tua história será tão bonita quanto a daqueles que começaram lá atrás. Como daquele amigo, daquele irmão da igreja, como aquele parente que foi abençoado lá no começo da caminhada. Então não se compare, apenas permaneça na praça, apenas permaneça ali, nem que seja até o final do expediente, porque o dono da vinha, que é o nosso Deus, ele chega na hora certa, mesmo que esteja faltando minutos para acabar o teu expediente, ele chega na hora. Ele faz as coisas para você, e quando você começa a colher a recompensa, sabe o que acontece? Você olha para o lado e vê que para ti não foi diferente do que aquilo que ele deu para os outros. Aos olhos de Deus, as coisas são perfeitas. E quando a tua hora chegar, quando o dono da vinha chegar na praça para te chamar, você vai usufruir e aproveitar o mesmo salário, as mesmas bênçãos do que aqueles que estavam abençoados e que tiveram oportunidades lá no começo do dia. Então aguarde, o expediente ainda não acabou. O teu Deus chega na hora certa e as coisas vão andar, as oportunidades vão chegar para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.